Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre Setembro Amarelo, prevenção e cuidado emocional. Boa noite Mayumi, boa noite tia, tudo bem com vocês? A iluminação tá boa, o som tá bom? Boa noite para quem tá chegando. Vamos conversar sobre esse tema hoje, um tema bem importante, mas também muito sensível, mas que precisa sim ser falado. Obrigada pelo ok, Mayumi, mas precisa sim ser falado sobre isso, e ainda mais nesse mês aí do Setembro Amarelo. Eu não sei se vocês sabiam da existência desse mês. Na verdade, eu nem procurei que dia que foi criado, né? Que ano que foi criado esse mês. Mas já tem um tempo que as pessoas falam sobre esse Setembro Amarelo, e como eu trabalho, né, um pouco nessa área aí também, não teria como não fazer uma live sobre esse tema com vocês. Como eu falei, é um tema sensível, mas que precisa sim ser abordado, porque pode salvar muitas vidas. Apenas uma live ou algum comentário que você faz com alguém pode sim ajudar muitas pessoas. Então, para quem não sabe, esse mês aí do Setembro Amarelo é um mês de conscientização, de prevenção, né, ao suicídio. Infelizmente, tem acontecido com muita frequência em vários lugares. Ah, obrigada. Já pesquisaram aí pra mim, gente. Então, começaram aí. Obrigada mesmo. Então, o Setembro Amarelo começou desde 2015. Muito obrigada. Eu realmente esqueci de procurar isso. Desde quando? Então, o que é, né? O suicídio, ele é um ato intencional da pessoa tirar a própria vida. E aí, Débora, mas tem só uma causa? Não, infelizmente, né, tem muitas coisas que podem levar a pessoa a fazer isso, e muitas vezes é um conjunto de fatores em que a pessoa vai passando, é o que eu falo aqui com meus pacientes, né? É o potinho, né, que vai se enchendo de fatores, de coisas, e que de repente acaba transbordando e leva a pessoa a cometer algo do tipo. Que tipo de fatores, né, que podem influenciar? Podem ser questões, né, psicológicas, podem ser questões culturais, podem ser alterações bioquímicas, né, vamos falar aí de transtornos mentais, que geralmente é o que mais as pessoas associam a isso, que é quando a pessoa tem depressão, transtorno de ansiedade, pessoas com transtorno bipolar, esquizofrenia. Então esses são fatores, né, mentais que podem influenciar. Mas também tem as questões que podem, neuroquímicas, né, que podem ser algo do nosso corpo que não está funcionando de forma adequada e que pode levar a pessoa a fazer algo do tipo, por exemplo, alterações em neurotransmissores como dopamina, como serotonina, como noradrenalina, que são neurotransmissores que são importantes na questão do nosso humor, que são importantes em relação ao controle estresse. Então, esses fatores, quando alterados, eles também precisam de atenção. E as pessoas que têm esse tipo de, né, que estão com esses pensamentos, eles também precisam ser avaliados essas questões. Porque, como eu falei, às vezes as pessoas associam muito a questão psicológica, mas também pode ter essas alterações aí desses neurotransmissores que podem também estar influenciando a pessoas ter esse tipo de pensamentos. Tem a questão também, né, de traumas vividos por essas pessoas, né, já que é uma área que eu trabalho, que eu falo bastante aqui com vocês. Então tem esse histórico de pessoas que vivenciaram algum tipo de trauma e que não souberam lidar com isso aí ainda e que de alguma forma está prejudicando, né? Seja abusos, é o que nós muito escutamos, né? Semana passada eu fiz uma live, inclusive, sobre esse tema de abusos infantis, então quem não assistiu tá lá no YouTube. Tem questão de histórico familiar também e, como eu estava falando, são questões de uma junção de fatores que podem levar as pessoas a chegarem a esse limite aí extremo. E o que nós podemos fazer? Você que
convive com alguém que tem esse tipo de pensamento, ou que já tentou fazer alguma coisa, ou você, né, que está aqui nessa live e que pode estar se identificando, o que nós podemos fazer em relação, né, à prevenção. Como é importante as pessoas se conhecerem, como é importante as pessoas pensarem nessa questão do autoconhecimento. Isso é outra coisa também que eu bato muito na tecla aqui com vocês. É muito importante. As pessoas precisam se conhecer, as pessoas precisam falar o que estão sentindo, falar das suas emoções. Isso não tem que ser algo vergonhoso. Isso, pelo contrário, é um ato de coragem. Quantos profissionais hoje, né? Eu vi que a Alexandra entrou aí, eu não sei se ela está aqui ainda. Quantos profissionais hoje você pode procurar, que pode te direcionar, que vai te ajudar nesse processo? Se a pessoa não puder te ajudar, mas ela vai te mostrar para onde seguir. Então, não é uma coisa que, né, não é frescura. Precisa sim de ajuda. As pessoas precisam entender que é importante. E muita gente fala, mas mais adultos, infelizmente, hoje está cometendo crianças, adolescentes. Então, cada vez, pessoas mais novas estão cometendo o suicídio, ou pensam, ou, né, já falou alguma coisa do tipo. Então, gente, não negligencie, vocês precisam falar sobre isso, é muito importante esse mês, e não só esse mês, né? Esse mês vem aí para que as pessoas tenham consciência. Muitas pessoas às vezes não querem falar sobre o tema, né? Que acha que vai, vou até falar no final depois um pouco sobre isso também, influenciar, a pessoa vai, né, falar sobre isso e ela vai querer fazer. Não, não é sobre isso, é sobre a conscientização, é sobre você entender sinais, alertas. Então, se você está passando por isso, ou se você está conversando com alguém que tem algum sinal, mas que tipo de sinal, Débora? Essa pessoa está ficando mais isolada, era uma pessoa que tinha mais contato e de repente começou a se isolar. É uma pessoa que está usando, né, de forma abusiva de substâncias como álcool, drogas. Então você acha que isso também não é algo que pode influenciar? Que também pode ser um tipo de causa, né? Porque a pessoa, quando começa a ter um contato excessivo com essas substâncias, elas também podem ter essa impulsividade e acabar, né, cometendo algo do tipo. Porque se você está ali usando algo que vai mexer com a sua mente, que você não vai ter consciência do que você está fazendo, você acha que isso pode ou não pode influenciar no seu corpo? Pode sim. Então, se a pessoa está, né, se isolando, está usando muito esse tipo de substância, é uma pessoa que às vezes comenta com você que está desesperançoso com a vida, que é uma pessoa que às vezes está falando ali, nossa, eu já não sei mais o que fazer. Você já sabia que eu já pensei que era melhor morrer, que era melhor acabar logo com isso? Às vezes você acha que a pessoa está brincando, mas não está. Preste atenção nessas falas, né? Comece a dar atenção. Essa é a importância de quando você está com alguém, você realmente estar com essa pessoa, no aqui, no agora, né? Muitas vezes você está sentado ali numa mesa e quantas pessoas você está ali conversando e a pessoa está no celular, né? Mexendo e não dá atenção. Então, se você tá com essa pessoa, olhe no olho dessa pessoa, porque às vezes ela te deu algum sinal ali, depois acontece alguma coisa e você fala, poxa, falou e eu não prestei atenção, achei que não tinha nada a ver, porque muitas vezes quem não é da área não tem muita consciência, né, do que você precisa observar. Mas eu estou aqui para te mostrar sobre esses alertas, né? Pessoas que de repente começam a se desapegar de bens que antes eram muito importantes, que começam a se despedir de amigos, de familiares. Será que também não é um alerta para você ficar de olho o que você precisa fazer para ajudar essa pessoa? E fale muito sobre isso, sobre a importância de falar do que você está sentindo. Não precisa ter vergonha. E se é você que também é uma pessoa, né, que nunca pensou nisso, mas é uma pessoa que tem dificuldade sobre falar suas emoções, fale sobre isso. É importante você falar como você está sentindo. Você não precisa estar bem 100% todo dia. Ninguém é assim. Tem dia que você vai estar melhor, tem dia que você vai estar pior. E é assim, temos os nossos altos e baixos. Mas por que você não pode procurar ajuda, né? Que tipo de profissional que você pode procurar? Né? São psicólogos, são psiquiatras, são neuros, são pessoas que trabalham com terapias integrativas, que é o meu caso. É como eu falo para vocês.
Hoje eu consigo ajudar muitas pessoas em diversos sintomas, queixas, mas eu sei também até onde é o meu limite. Então, se chega um paciente aqui que eu vejo que eu não posso ajudar naquele momento, que ele vai precisar de uma medicação, que ele precisa também de uma terapia associada com um psicólogo, um psiquiatra, é claro que eu vou indicar para essa pessoa também, porque esse trabalho multidisciplinar, interdisciplinar é fantástico. Nosso paciente só tem a ganhar com isso. Então, por que, né, não procurar ajuda? Como é importante, quantos pacientes que eu já atendi que ou estão tendo pensamentos suicidas ou já tentaram fazer algo, né, e graças a Deus não conseguiram, e chega aqui, a gente começa a conversar sobre isso, e aí eles falam, né, tem algumas frases que são bem comuns, né, que eles falam, Débora, eu não sabia mais como lidar com essa dor estava me sufocando, ela doía tanto, é uma dor tão intensa que eu não sabia mais o que fazer. E aí o que eu tinha naquela época era tentar, né, me livrar disso, acabar com isso de uma vez por todas. E aí, eu tenho um problema na minha vida que eu não estou conseguindo resolver. Se eu fosse falar com alguém, as pessoas não iam me entender. Então, olha, né, como coisas que as pessoas às vezes vão comentando e elas entraram nesse mundo de achar que ninguém vai entender, que não pode resolver isso. Claro que pode. Falo que para essa, né, só não tem o que fazer quando, né, já chega a morte mesmo, mas fora isso, ainda mais hoje, quantas terapias, quantas coisas você pode fazer para poder se livrar disso, para ajudar alguém a sair dessa questão, né? Tem muitas, quando as pessoas falam, fulano acabou cometendo, e aí as pessoas associam muito a problemas financeiros, né? Muitas pessoas pensam que é só essa a maior causa. Mas não, tem outros fatores, né? Como eu já comentei com vocês aqui. Tem também pacientes que passam pela perda de entes queridos e não sabem como lidar com isso. E agora? Como é que eu vou ficar sem essa pessoa? Términos de relacionamentos. Não, gente, calma. Se você já está se sentindo que não sabe, se você chegou num ponto de que, nossa, eu não sei como lidar com isso, é exatamente, você não sabe. Então procure alguém para te ajudar ou direcione essa pessoa a procurar alguém, porque muitas vezes as pessoas não fazem, não procuram porque não sabem nem para onde ir, nem o que fazer. Então, sim, ajude essas pessoas também. Se essa live está fazendo sentido, se você conhece alguém, já encaminha. Eu sempre deixo salvo lá no YouTube, manda, fala, assisti essa live, né? Escuta lá um pouquinho, quem sabe você vai se beneficiar com isso. E que tipo de tratamento que nós podemos, né, oferecer para essas pessoas, ou se é você que está passando por isso, que precisa de ajuda, o que mais que pode fazer, né? Então, já falei aí de medicações, de profissionais que você pode procurar, e hoje, né, o trabalho que eu ofereço aqui para os meus pacientes, que tipo de trabalho que eu faço, né, com esses pacientes que me procuram, eu trabalho com a microfisioterapia, terapia manual evolutiva, que são terapias manuais, e a Seven Healers, que é um atendimento online que eu também realizo. Essas terapias, elas me ajudam, né, a trazer um bem-estar para a vida desse paciente, a aliviar esses sintomas. Muitos pacientes chegaram aqui falando muito, Débora, esse pensamento suicida não sai da minha cabeça, eu não sei mais o que fazer, já estou tomando medicação, então eu vou ajudar vocês nesse processo. O principal objetivo é o quê? É procurar a causa. O que fez o seu corpo? O que você passou que chegou você chegar nesse limite, né? De pensar em fazer isso contra você mesmo. O que está faltando? O que foi que aconteceu que você não soube lidar? Outra questão também que eu trabalho muito é a aromaterapia, né? Para esses pacientes também. Então tem vários óleos que nós podemos utilizar, mas eu peguei esses dois aqui, que são óleos bem básicos, né, que as pessoas conhecem com muita frequência e que pode ajudar. Por exemplo, de lavanda, ele é um óleo para acalmar, então ele vai regularizar essa questão, né, do humor. A questão do bergamota, que trabalha principalmente, né, também nessa questão do humor, de sentimentos de negatividade, estresse. Então, quando nós podemos utilizar, né, esses óleos ajudam muito. Como eu falei, tem vários óleos que vocês podem utilizar, inclusive se você tiver algum em casa, tiver alguma dúvida, estiver passando por isso, pode me mandar que eu também vou tirar a dúvida de vocês, se vai ajudar nessa questão ou não. Mas eu trouxe esses dois aqui, que são óleos, né, bem básicos, que muita gente conhece e que podem sim ajudar, né, nesse processo.
E tem outras coisas também que eu queria falar com vocês sobre, né, mitos e verdades que algumas pessoas também falam. Tem muita gente que fala, mas pessoa que fala demais que vai fazer é só para chamar atenção. É claro que não vai fazer. Quem quer fazer vai lá e faz. Não, não é bem assim. Muitas vezes a pessoa está falando porque ela está falando, olha, eu estou precisando de ajuda e eu não sei como te pedir ajuda. Então preste atenção nos sinais verbais, sim. Se a pessoa está comentando algo do tipo que eu já falei com vocês aqui, ligue o alerta, preste atenção. Então não é porque a pessoa está falando demais que ela não vai fazer. Ela pode sim. E aí você só prestando atenção no que ela está falando e direcionando essa pessoa para o atendimento, dando algum tipo de orientação, você pode salvar uma vida. Então preste atenção nisso. Tem muitas pessoas que falam, mas a gente não tem que falar sobre esse assunto nas redes sociais, porque ou você não tem que ficar falando isso no dia a dia, porque aí você dá ideia para a pessoa fazer. Não é nesse intuito de dar ideia, é no intuito da pessoa, da forma de prevenção, da forma de conscientização, que muitas vezes, para algumas pessoas, é claro falar isso, de que a pessoa está dessa forma, então é porque ela precisa de ajuda, mas tem aquela pessoa que você olha para ela, você nunca imagina que a pessoa pode fazer algo do tipo, mas quando acontece e você volta, aí fala, poxa vida, ela falou sim, ela fez sim alguma coisa e eu poderia ter prestado atenção. Então é sobre isso, é sobre você começar a alertar o que essa pessoa está fazendo de diferente. Porque a Débora falou lá aquela frase, né? Falou que as pessoas podem falar dessa forma. Então é para ligar mesmo essa serene de atenção para que nós possamos, né, ser mais empáticos com o outro, ter uma conversa ativa, como eu falei. Se você está com a pessoa, conversa com essa pessoa, larga esse celular por um tempo, conversa com a pessoa. Tão bom quando você está com alguém que você possa confiar, ou às vezes você está com alguém, mas não quer falar sobre isso, não quer mostrar, né, essa fraqueza, como eu falei, isso não é mostrar fraqueza. Isso é um ato de coragem. Imagina o quanto que você é corajoso de você olhar para a pessoa e falar, eu preciso de ajuda. Isso é muito importante. Ninguém é perfeito. Ninguém consegue resolver. Boa noite, tudo bem? Ninguém vai conseguir resolver sozinho quando chega nesse limite, né? Tem outras pessoas que falam, tem muitos pacientes que falam, fulano tentou fazer, mas isso era só para chamar atenção. Lógico que não ia conseguir. Isso é outra coisa também. Podem ter pessoas que elas fazem alguma coisa como a forma dela chamar uma atenção mesmo que ela precisa de ajuda. Só que muitas vezes ela nem quer realmente fazer o finalmente, né? Chegar a praticar isso. Mas às vezes ela acaba conseguindo. Então, pare de achar que as pessoas estão fazendo para chamar atenção. E também, se alguém estiver fazendo algo do tipo para chamar atenção, é uma pessoa também que precisa de ajuda de alguma forma. Então também é uma forma de você, ou se é você mesmo, por que você não para e reflita um pouco? Não, calma, eu preciso de ajuda. Eu queria chamar a atenção do outro. Tem momentos que cai a consciência e se fala, opa, por que eu fiz isso, né? Porque há muitas coisas do nosso inconsciente, essas questões que ficam guardadas e que nós não conseguimos resolver sozinhos. Como eu falo para vocês, né, da questão de traumas, do que nós guardamos. Quantas pessoas às vezes já presenciaram também alguém fazendo algo do tipo e depois acaba fazendo também. E se a pessoa presenciou, será que essa pessoa não precisa também de ajuda a passar, né, de um suporte psicológico para poder passar por isso, para entender esse processo, para facilitar, porque, lógico, como eu comecei já falando para vocês, é um assunto delicado, é um assunto muito sensível, mas nós precisamos sim falar sobre isso aqui. Não é só nesse mês, é o ano inteiro, porque cada vez, infelizmente, está acontecendo mais. E tem coisas que nós podemos evitar sim e salvar vidas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. De alguma forma eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre esse tema e poder ajudar outras pessoas também, porque não é só importante estar aqui nessa live alguém que está passando por esse momento, está mais estressado, está mais depressivo. É importante também para o nosso convívio, né? Quantas pessoas estão ao nosso lado que precisam de ajuda e que agora eu espero que tenha, né, conseguido mostrar para vocês um pouco o que são esses sinais de alerta
e o que nós podemos fazer para ajudar alguma pessoa que esteja passando por isso. Obrigada por vocês estarem aqui comigo novamente. Tem muita gente que sempre está aqui comigo nas quartas. Também tem sempre rostinhos novos por aqui. E eu agradeço muito a presença de vocês. Até semana que vem. E aí, como eu falo também, gente, sempre que vocês tiverem sugestão de temas, podem deixar aí sugestão, manda aí no direct, responde aí na caixinha de pergunta. O tema que eu não souber falar, eu posso chamar outros profissionais para poder falar com vocês. Essas lives eu fico muito feliz de poder ajudar muitas pessoas. Como eu falei na semana passada, eu fiquei uns dias sem fazer live e eu recebi tanta mensagem carinhosa desse tipo: ah, Débora, mas é tão importante, você fala umas coisas que me ajudam tanto. E eu comecei essa live eu vou começar a fazer live. E quantas pessoas eu já consegui ajudar só com essas dicas aqui, passando para vocês, muita gente que assiste depois. Então é isso, muito obrigada, fiquem com Deus. Falando em Deus também, tem muita gente que fala, isso é falta de fé, já falei para vocês, é uma questão de fatores que podem estar influenciando essa pessoa. Sou sim uma pessoa cristã, acredito sim que Deus pode ajudar qualquer coisa que Ele quiser, mas nós também precisamos entender outras coisas que estão acontecendo. E eu acho que se Ele capacitou, profissionais para estarem para ajudar outras pessoas, assim como eu também ajudo outras pessoas, eu acho que isso também é um dedinho dele para transformar vidas. Então fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijão para vocês.